Olá, boa tarde. A 13ª reunião ordinária teve 8 projetos votados e aprovados. Vamos conferir o resultado da sessão. O primeiro item aprovado, de autoria do vereador Campos Filho, concede título de cidadão campineiro. Os itens de número 2 e 3, aprovados em primeira discussão, são de autoria do prefeito. Ambos projetos desincorporam da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferem para a classe de bens dominicais e autorizam o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros. Uma das áreas está no loteamento Jardim Botânico e a outra é um pedido da Sanasa para a instituição de uma viela sanitária. Aprovado em turno único de votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede medalha de mérito fotográfico Hércules Florense. Aprovado também outro projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro. Em turno único de votação, aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que denomina a Praça João Meira uma praça pública de Campinas. A praça fica na Vila Boa Vista. Aprovado outro projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider, que denomina a Praça Pilar de Alves Moreira uma praça pública de Campinas. O local fica no bairro Jardim do Trevo. Aprovado o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. E a operação da Polícia Federal Carne Fraca, que revelou um esquema de corrupção e adulteração de produtos bovinos, foi tema de discussão na tribuna na última sessão. Vamos acompanhar. Na 13ª reunião ordinária, o vereador Nelson Osseri comentou na tribuna sobre a operação da Polícia Federal Carne Fraca, em que funcionários do Ministério da Agricultura teriam recebido propina para liberar carne para venda sem passar pela fiscalização. Por que tanta corrupção no Brasil e por que em tantos setores da sociedade? Fala-se muito da classe política, mas hoje podemos ver que a corrupção está alastrada também nas classes empresariais, no funcionalismo público e nos cidadãos das mais diversas classes sociais. De acordo com o vereador, o cidadão tem que mudar a visão e cultura sobre o bem público. Temos que começar a pensar no que é público como um bem coletivo e não como um bem de ninguém. Valorizar os ambientes coletivos como praças, postos de saúde, escolas, hospitais, como se fosse a nossa própria casa. Mudar nossa visão do dinheiro público. É um dinheiro que tem que ser muito bem gasto, com cuidado, racionalidade e economia. Osseri citou ainda as corrupções do dia a dia. Além disto, e muito mais grave, é querer desviar dinheiro e bem público para o patrimônio particular. E não faz isso apenas quem tem o acesso direto ao dinheiro público, mas também aquele que frauda informação para obter um benefício do INSS, cria uma demissão para obter seguro-desemprego, viola benefícios assistenciais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre tantos outros. O vereador finalizou dizendo as consequências da corrupção no país. A corrupção tira o dinheiro da escola, da saúde, mata milhares de cidadãos e retira toda a nossa oportunidade de evoluirmos como nação. E nesta segunda-feira, a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu e o tema central foi uma visita surpresa a uma unidade de pronto atendimento. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde se reuniu na tarde desta segunda-feira. Estiveram presentes o presidente, o vereador Paulo Galtério, os vereadores Jorge e Ailton da Farmácia e também Rodrigo da Farmadic. Um dos principais pontos debatidos na comissão foi uma visita do vereador Paulo Galtério à UPA São José. Eu fiz uma visita à UPA nesse final de semana e a primeira coisa que eu constatei foi que as luzes estavam todas apagadas e que o vigilante, trabalhando há 8 meses, não sabia onde acendia as luzes. Então, isso, depois ele tentou justificar que elas estavam queimadas, mas não mostrou o lugar que acendia. E aí eu tive a liberdade de procurar a coordenadora da UPA, né, quem estava responsável naquele momento. Aí uma das enfermeiras
me identifiquei e ela falou que ali todo mundo mandava, que não tinha coordenador. E eu pedi que fizesse uma visita interna e ela não permitiu que fizesse a visita interna. Eu, para não criar tumulto, eu simplesmente entendi que não era momento e que eu ia passar isso para a comissão. Aí, num segundo momento, eu fiz uma vistoria e percebi que, com relação aos atendimentos, estavam demorando de 40 minutos a 1 hora, o que, penso eu, que era aceitável, pelo número de pessoas, um atendimento de 40 minutos a 1 hora era algo dentro do possível. Com relação, pedi que fosse me exibido o livro de presença e foi recusado. Segundo o vereador, um parlamentar pode fazer este tipo de fiscalização. Tem obrigação legal de abrir, porque eu sou um fiscal do município. É que, normalmente, em tais situações, a gente não quer criar tumulto, mas a gente já vai deixar informado o secretário para que informe os coordenadores para, a qualquer instante, liberar a visita dos vereadores. É muito importante isso. É que, em determinadas situações, o próprio funcionário da UPA ele não imagina que o vereador pode fazer a fiscalização. Ele não entende o trabalho do vereador. Porque o vereador é um fiscal da população e o vereador é um fiscal dos atos do executivo e dos trabalhadores do executivo. Então, ele fica meio assustado quando o vereador fala: olha, eu vim ver o livro de presença aqui dos funcionários e vim ver se as pessoas que estão presentes, que consta aqui, realmente estão presentes. E a pessoa se assusta. Talvez ela nunca tenha visto esse tipo de trabalho de vereador. São umas circunstâncias que talvez nem o governo saiba. O governo, o prefeito não saiba do que está acontecendo. Mas nós, vereador, temos a obrigação de fiscalizar. Governo de Campinas, segundo a nossa lei municipal, ele é exercido pelos vereadores e pelo executivo, pelo legislativo e o executivo. Então nós também governamos a cidade de Campinas. E a forma que nós entendemos de auxiliar o prefeito e levar esses problemas é essas visitas externas, que vai ser uma constante a partir de agora. A comissão também deve realizar uma diligência até Brasília para solicitar respostas sobre o acelerador linear, um aparelho de diagnóstico aguardado pelo Hospital Mário Gatti. É essencial esse equipamento e nós vamos para Brasília para buscar pelo menos um, porque nós tivemos informação que estão disponibilizados 100 equipamentos para o país. Então nós queremos trazer um desses equipamentos, nós vamos formar essa comitiva com deputados da região, com os vereadores daqui e vamos, se Deus quiser, no tempo breve, mais possível, esse equipamento chega aqui em Campinas. E sobre essa questão da UPA São José, nossa equipe tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhuma resposta. E foi aprovado o requerimento que solicita a abertura de uma comissão para analisar as leis vigentes que ainda não foram regulamentadas. A Câmara de Campinas aprovou o requerimento do vereador Paulo Haddad, do PPS, que solicita a criação da Comissão Especial de Estudos para analisar a regulamentação das leis municipais vigentes. O objetivo inicial é fazer um levantamento das leis que não estão regulamentadas, afirma o autor da iniciativa. Leis essas que foram aprovadas dentro dessa Câmara Legislativa, foram sancionadas por prefeito e não foram regulamentadas. A intenção é a gente obter ter uma ideia de todas essas leis, levantar todas essas leis. Nós temos certeza que dentro desse conjunto, de mais de 15 mil, mais especificamente 15.385 leis, até a última sexta-feira, dia 17/3, foram 15 mil leis sancionadas pelo Executivo, e dentro dessas leis que não foram regulamentadas, com certeza nós temos boas leis que poderiam ser aplicadas para o município de Campinas e para os cidadãos de Campinas. O parlamentar diz que há duas situações em relação à legislação municipal. Leis muito boas que não foram regulamentadas, leis que já não cabem mais no momento atual, e a gente só vai ter realmente a real situação a partir do momento que nós começarmos. Na hora que tivermos o start, começarmos o trabalho, nós vamos ter aí, com certeza, muita coisa a ser feita. Com a aprovação, a mesa diretora deve fazer o sorteio dos partidos que vai indicar os membros da nova comissão na reunião ordinária desta quarta-feira. E agora, hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é para conscientizar a população da igualdade de direitos e a inclusão dessas pessoas. Durante a reunião ordinária de ontem, vereadores lembraram da data. A 13ª reunião ordinária da Câmara de Campinas, realizada na noite de ontem, foi marcada pela presença do jovem Júlio César Alvarenga, que nasceu com síndrome de Down.
A convite do vereador Permínio Monteiro, seu sobrinho Júlio aproveitou a semana de comemoração à Síndrome de Down para conhecer a Câmara. Quero mais uma vez agradecer a presença do Júlio aqui presente. Seja muito bem-vindo, viu, Júlio? O presidente da casa, Rafa Zimbaldi, participou da recepção ao rapaz. O Down não é uma doença, ela é uma característica. Então temos que saber lidar com isso, Jorge, que é da Comissão das Pessoas com Deficiência, e está acompanhando isso daí constantemente. Em Campinas, nós temos duas instituições, onde é a Fundação Síndrome de Down, que é na rua José Antônio Marinho, 430, em Barão Geraldo, que oferece apoio às pessoas e suas famílias de acordo com as necessidades específicas. Temos também o Centro de Educação Especial de Down, que fica na rua Ezequiel Magalhães, número 99, na Vila Brandina, onde o foco é no desenvolvimento global das pessoas com síndrome de Down através da inclusão social. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, vereador Jorge da Farmácia, falou sobre a sexta caminhada pela inclusão realizada no último domingo na Praça Arautos da Paz. O evento reuniu mais de 1.500 pessoas. São desses eventos que mostram que precisamos cada vez mais dar condições para que as pessoas possam conviver em sociedade. Eu agradeço muito o SESI, que é o Centro de Educação Especial Síndrome de Down, a Fundação Síndrome de Down e a Prefeitura, que nos apoiou bastante nesse grande evento. O vereador Luiz Cirilo também lembrou a importância do dia 21 de março. Só sabe bem o que é a síndrome de Down quem tem filho. As mães especiais, os pais especiais que têm filhos com esta característica. Então eu acho que é importante nós termos ação de inclusive pegar a legislação federal e trazermos para uma discussão no âmbito municipal da inclusão social. Eu me lembro quando o diretor da OAB, e aí eu quero destacar também o vereador Marcos Bernardelli, que também fez parte naquele momento, que nós procurávamos dar espaços e cumprir legislação federal da cota da pessoa com deficiência. E o trabalho era produzido com muito amor. E a receptividade das pessoas é algo incomensurável. As pessoas gostam, as pessoas aprovam iniciativas dessa natureza. No Brasil, atualmente, cerca de 270 mil pessoas têm a síndrome. É isso aí, Júlio. Seja sempre bem-vindo aqui na Câmara Municipal. Agora é hora das vagas de emprego de hoje do Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para auxiliar de manutenção predial para alvenaria, pintura, hidráulica e elétrica. Caixa lotérica. É necessário ter experiência. Comprador. Experiência na área de manutenção, utensílios e equipamentos de cozinha industrial. Cozinheiro geral. Encarregado de limpeza. Gerente de restaurante. Motorista de automóveis. Motorista de truck e carreta. É necessário ter a CNH na letra E. Operador de movimentação e armazenagem de mercadorias. Promotor de vendas externo. É necessário ter CNH na letra A e ter moto própria. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E um último serviço, a CPFL Cultura estreia hoje o projeto Cinema e Reflexão, que vai contar com a pré-estreia de Beduíno, um filme do diretor Júlio Bressani. É a partir das 7 da noite a retirada dos ingressos. Aliás, às 7 da noite é o filme e a retirada dos ingressos começa uma hora antes, às 6. E vamos pro esporte, porque hoje, gente, em plena terça-feira, a Ponte Preta entra em campo num horário bem esquisito pro torcedor acompanhar, né, Gabriel? Boa tarde. É isso, boa tarde, Gabi, boa tarde a vocês que nos acompanham
acompanham. Hoje é dia de Ponte Preta, mas o horário, vamos acompanhar a reportagem. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a Ponte Preta vai a Santo André enfrentar os donos da casa em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico interino João Brigatti não vai poder contar com o suspenso Ravanelli. Para o lugar deve entrar o meio-campo Elton, que pode estrear neste estadual, já que ele vem de lesão. No ataque, Cleison deve ganhar a vaga de Lins, que segue sem convencer no ataque pontepretano. Se vencer hoje à tarde, a Ponte mantém a liderança do Grupo D. E aí, torce amanhã para tropeços de Mirassol e Santos. Terça-feira, 3 horas da tarde, é para ninguém ir ao estádio mesmo, né? A própria Federação Paulista não valoriza a competição. Enfim, a Ponte vai em busca da reabilitação, já que perdeu em casa para o Novo Horizontino no último fim de semana por 2-1 e agora é recuperar esses 3 pontos. Bom, como sempre, boa sorte para a Ponte Preta nesta partida vespertina. Sim. E amanhã a gente traz o resultado desse confronto aqui, ou até mesmo hoje na edição da tarde. Vamos ver como está o andamento do jogo. Bom, e hoje tem estreia na Liga Paulista de Futsal. Gabriel, vamos dar uma olhada aqui no convite, né? É isso, hoje às 7h45 da noite, no ginásio Roger Ferreira, na Avenida João Batista Morato, tem Pulo do Gato versus Dracena. Olha só, hein? É estreia da Liga Paulista de Futsal 2017. Tem também novo uniforme, contratação do goleiro Bruno Donha. Então tem várias novidades hoje, vale a pena conferir, hein? E é de graça, então para os campineiros, prestigiem o futsal, porque o Pulo do Gato começa hoje as batalhas. Então tá aí, convite feito, estreia de futsal aqui em Campinas. E neste fim de semana tem a segunda corrida Hospitalhaços, ainda dá tempo de fazer a inscrição e ajudar esse projeto que é muito bacana. Neste domingo a largada acontece às 8h30 da manhã no Parque Ecológico. A inscrição era até ontem, mas ainda restam poucas vagas, portanto, só entrar no site corpuseventos.com.br, está aí na sua tela, corpuseventos.com.br e confirmar a sua presença. Valores, caminhada de 5 km, R$ 55,00. Quem decidir correr, que é o meu caso, os 5 km, paga R$ 75,00. Além de praticar um esporte, manter a boa saúde, você ajuda a ONG Hospitalhaços. Muito bem, vale muito a pena. E para encerrar, Guarani e o Brasil Quirim seguem treinando no dia de hoje. Exatamente. O Guarani faz hoje o último treinamento antes do duelo contra o Velo Clube, que acontece amanhã às 8 horas da noite no Brinco de Ouro. Obrigação de vitória, tem um adversário que está na zona de rebaixamento, o Guarani vem de um tropeço em casa, tem que vencer. E o Brasil Quirim só volta a jogar no sábado, 2h10 da tarde, no ginásio do Taquaral, segundo jogo das quartas de final, lembrando que os campineiros venceram Montes Claros no sábado. A assessoria de imprensa do clube divulgou hoje troca de 1 quilo de alimento não perecível por ingresso, começa quinta-feira, meio-dia, no ginásio do Taquaral. Apenas lá essa troca. É isso aí, vamos lá prestigiar, né? Até porque o Brasil Quirim tem se esforçado, mostrado bons resultados na competição. Verdade. A gente fica por aqui, eu volto depois da reunião com o secretário de saúde, hoje às 4 da tarde, ao vivo. E também às 2 da tarde, ao vivo, tem reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência, que vai ter a interpretação de Libras. Então fique ligado na nossa programação e até mais.